Dia São Paulo. Uma doença difícil de diagnosticar, muitas vezes confundida com bronquite ou asma. Começa hoje em todo o país uma campanha de alerta contra a hipertensão pulmonar. Conheça os sintomas na reportagem de Fernanda Cesaroni. Eu estou ótima. A descoberta da doença foi uma revolução na vida de Maria do Rosário. No passar do tempo, eu não conseguia dar 10 passos, não conseguia fechar uma janela, não conseguia, na minha casa tem 6 degraus na entrada, eu não conseguia subi-los. E chega um momento que você parece que você vai deitar para fazer um exame, você sente que você está se afogando, é terrível, é terrível. A doença não tem cura, mas o tratamento ameniza os sintomas. Há 3 anos, Rosário toma um remédio muito caro. Ela conseguiu um medicamento na rede pública de saúde por determinação da Justiça. A hipertensão pulmonar diminui a espessura dos vasos que levam o sangue para o pulmão. O coração precisa fazer mais força para manter a circulação do sangue, por isso a falta de ar. Outros sintomas são taquicardia, mãos arroxeadas, tonturas, sensação de desmaio. Com o tempo, o paciente pode até sofrer um infarte. A hipertensão pulmonar é uma doença difícil de ser diagnosticada porque, em muitos casos, o próprio paciente ignora o principal sintoma, que é a falta de ar. No Brasil não há estatísticas, mas baseados em pesquisas internacionais, os médicos brasileiros acreditam que cerca de 3.000 pessoas sofram dessa doença no país. A hipertensão pulmonar pode ser hereditária e se manifestar na infância. O organismo de Caroline não responde bem aos medicamentos. Há 9 meses ela espera por um transplante. Uma cirurgia difícil porque o pulmão é mais sensível do que outros órgãos. A dificuldade de encontrar um doador infantil e a falta de agilidade e estrutura dos hospitais prolongam a espera. O potencial doador de órgão precisaria estar numa unidade intensiva ou, no mínimo, semi-intensiva, para que possa ser mantido em condições até o momento da equipe de captação e retirar o órgão. Pessoas que já têm doenças do pulmão, do coração ou reumatismo também podem desenvolver a hipertensão pulmonar. É uma doença que, se não tratada, tem uma sobrevida muito ruim, tem um prognóstico ruim. Então, muito próximo de tumores, de vários tipos de tumores, por exemplo. Então, embora seja uma doença que não é um câncer, a sobrevida é muito parecida com a de portadores de outros tipos de tumor, se não tratada. A repórter Ana Brito está na Zona Sul de São Paulo e tem mais informações sobre essa campanha da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Ana, bom dia. Bom dia, Mariana. A campanha consiste basicamente na divulgação do que é a doença para a própria classe médica em cursos e também para a população em geral pelos meios de comunicação. Veja agora o comercial que começa a ser veiculado hoje. Respirar fundo, dar um abraço e simplesmente viver. Acredite, se você é um portador de hipertensão arterial pulmonar, precisa saber que no Brasil já existem medicamentos específicos para tratar a HAAP. Procure já seu pneumologista para se informar sobre qual a melhor alternativa para você. Isso pode mudar a sua vida. O médico Mauro Zamboni é presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Doutor, se os sintomas são tão parecidos, como fazer esse diagnóstico precoce, então? O exame fundamental, Ana, para diagnosticar mais rapidamente a hipertensão arterial pulmonar é o ecocardiograma. O ecocardiograma dá uma medida indireta da pressão na artéria pulmonar e quando essa pressão está aumentada, esse paciente deve ser investigado mais detalhadamente com outros exames, até um cateterismo cardíaco, para confirmar o aumento da pressão ao nível das artérias pulmonares, que é o diagnóstico definitivo da doença. Então, quanto antes a pessoa já deve marcar consulta com um especialista, entrar na fila do Sistema Único de Saúde? Mais precocemente, todos os sinais, os sintomas já mencionados na matéria, uma vez que a pessoa apresente, procurar um médico é o caminho mais adequado. O médico é capaz, mesmo nessas doenças menos frequentes, de orientar o paciente adequadamente no sentido de definir o mais precocemente o seu diagnóstico. Isso é fundamental na hipertensão arterial pulmonar, porque as fases graves da doença são irreversíveis e é uma doença que tem um índice de mortalidade extremamente elevado quando não tratada. Obrigada pela